Olá, meus queridos alunos! Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar o nosso dia, já que hoje é sexta-feira e nós temos aulas de História e de Português, eu vou pedir que você me envie a foto da página 48, que foi o exercício que ficou para hoje, ok? Exercício de História. Vamos dar início à nossa aula de História. Então, pode pegar o seu livro e abrir na página 49. O surgimento das primeiras civilizações. Então, vamos lá. Nas primeiras aldeias da pré-história, o armazenamento de alimentos possibilitou que algumas pessoas deixassem de trabalhar na agricultura. Elas passaram a se dedicar a outras tarefas, como produzir ferramentas, tecidos, construir muralhas para a proteção da aldeia ou comercializar os produtos que sobravam. Isso significa que a sociedade foi se especializando. Cada pessoa ou grupo de pessoas passou a ter funções diferentes. A necessidade de proteger a aldeia contra o ataque de outros grupos fez com que técnicas de combate fossem desenvolvidas. Surgiram assim os primeiros guerreiros. Eu vou parar nossa leitura até aí para que nós possamos perceber a evolução da sociedade. Então, antes o homem era o homem das cavernas. Depois, ele descobriu a agricultura e passou a viver em grupos, certo? E foram começando as primeiras civilizações. A partir desse momento, após a agricultura, eles começaram a comercializar os produtos que sobravam, né? Fazer trocas. Depois, agora, né, nós estamos vendo um momento em que houve a necessidade de que as pessoas tivessem outros tipos de trabalho, não só na agricultura, não só plantando e colhendo. Houve a necessidade de proteção, houve a necessidade de comércio, houve a necessidade de mais ferramentas. Então, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, as pessoas que viviam nessa sociedade passaram a ter outros tipos de função. Cada um passou a ter uma função dentro daquele grupo. E também houve a necessidade de proteção, para que outros grupos não invadissem o espaço daquela sociedade ali formada. Ok? Então vamos continuar. A aldeia já não era formada por um grupo pequeno de indivíduos e, para organizá-la, tornou-se necessário a presença de líderes, com poderes para impor regras, reconhecer tributos e comandar o exército. Não era fácil manter a paz entre milhares de pessoas. Então, houve a necessidade de um líder para comandar essas pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Não é de hoje que as pessoas têm ideias diferentes. Então, esse modo de agir teve que ser comandado por um líder, alguém que tivesse poderes, voz para comandar aquelas pessoas, ok? Nas primeiras aldeias, os líderes eram escolhidos e respeitados pelo grupo. Nas cidades, além de respeitados, eles deviam ser temidos para serem obedecidos. Por isso, nas primeiras civilizações, os governantes contavam com os sacerdotes, que ajudavam a manter a população sob o controle, fazendo-a acreditar que o governante era um representante dos deuses. Nessa época, eles usavam do medo para governar. Como assim? Os sacerdotes diziam que aquela pessoa tinha sido enviada por Deus, então que as pessoas deviam seguir, sem pensar,
sem discordar daquela pessoa. Então, ninguém iria contra a vontade de Deus. Os governantes daquela época se valiam dessa situação. A palavra civilização vem de cidade, ou seja, foi a partir da vida em cidades que surgiram as mais antigas civilizações. Foi para organizar a vida nas cidades que o poder se centralizou nas mãos de um governante, geralmente um rei. Foi assim que surgiu o Estado, isto é, uma organização centralizada que exerce o poder sobre determinada região ou território. O Estado passou a elaborar leis para regular a convivência daquele grupo de pessoas e controlar a cobrança dos tributos. Então, o Estado era o lugar, o território daquela civilização, comandada por um rei, que cobrava impostos àquelas pessoas que estavam dentro daquelas terras, deviam impostos ao rei, deviam obediência ao rei. As sociedades humanas foram se tornando cada vez mais complexas, reunindo agricultores, comerciantes, soldados, artesãos, sacerdotes e funcionários do Estado. Essa forma de organização social é chamada de civilização. Vamos lá para a página 50. Na página 50, nós temos a atividade número 1, 2 e 3. Eu vou ler. Após a leitura, você vai dar uma pausa no vídeo e vai fazer, ok? Faça que eu depois volto para corrigir com você. Número 1. Relacione os personagens com as respectivas funções em sociedade. Então, em uma coluna eu tenho governantes, comerciantes, guerreiros e sacerdotes. Do outro lado eu tenho, letra A, indivíduo responsável pela segurança de uma aldeia ou civilização. B, aquele que é responsável pelos rituais sagrados. C, pessoa que acreditava ser um representante dos deuses, impondo regras, comandando exércitos. D, aquele que trabalha com a venda de mercadorias. Número 2. Observe as tarefas abaixo e contorne aquelas que são desempenhadas pelo Estado. Controlar o exército, cobrar tributos, elaborar leis, trabalho agrícola, fabricar metais. Número 3. Será que vivemos em uma sociedade que ainda se organiza dessa forma? Faça uma pesquisa e procure responder as seguintes questões. Letra A. Vivemos em uma sociedade com um líder? Quem são eles? B. Temos um exército? Para que ele serve? C. Ainda há líderes religiosos? Quem são eles? D. Em nossa comunidade há comércios? Que tipo de mercadoria é vendida hoje? Então, dá uma pausa no vídeo, faz essa atividade que eu já volto para corrigir com você. Então, vamos à nossa correção. No número 1, governante, você ligou a letra C. Pessoa que acreditava ser um representante dos deuses, impondo regras, comandando exércitos. Comerciante é para ligar a letra D, aquele que trabalha com venda de mercadorias. Guerreiro é a letra A, indivíduo responsável pela segurança de uma aldeia ou civilização. E sacerdote é letra B, aquele que é responsável pelos rituais sagrados. No número 2,
vocês tinham que circular as funções desempenhadas pelo Estado. Então, vamos lá. Você circulou controle do exército, controlar o exército, cobrar tributos e elaborar leis, ok? E no número 3, nós vamos responder a letra A, B, C e D. Então, na letra A, vivemos em uma sociedade com líderes? Quem são eles? Sim, nós ainda temos líderes, mas esses líderes hoje em dia são escolhidos pelo povo. Então, eu posso dizer do prefeito, do governador, do presidente, ok? Esses são alguns exemplos de líderes que nós temos hoje. Letra B. Temos um exército? Para que ele serve? Sim, nós temos um exército e ele serve para proteger o nosso país, né? As fronteiras do nosso país e as pessoas que vivem aqui. E letra C. Ainda há líderes religiosos? Quem são eles? Então, hoje nós temos líderes religiosos, mas eles não são mais ligados à política da forma que eles eram ligados no passado. Hoje não são eles que dizem quem é o nosso líder, certo? Então, tem líderes religiosos, mas eles não fazem o papel dos líderes religiosos do passado. Quem são eles? Na Igreja Católica é o Papa, na Igreja Evangélica é o pastor, né? Em cada religião há um líder religioso diferente, ok? Em nossa comunidade, há comércio? Que tipo de mercadoria é vendida hoje? Sim, nós temos comércio. Nós temos comércio que vende roupas, que vende comida, que vende material de construção, que vende sapatos. Então, nós temos vários tipos de comércio, ok? Esses podem ter sido alguns que vocês citaram na resposta, tá bom? Agora nós vamos para a página 51. As cidades do passado e do presente. As cidades mais antigas do mundo datam de milhares de anos atrás. Jericó, na atual Cisjordânia, é a cidade mais antiga que os estudiosos conhecem. Ela surgiu há cerca de 10.000 anos. Vestígios de outras cidades muito antigas também foram encontrados na Mesopotâmia, na África, na Índia e na China. Então, nós temos aqui embaixo um mapa que mostra esses lugares, tá bom? Tem a Mesopotâmia, Egito, planície do Indo e norte da China, ok? Nós temos essas primeiras cidades de qual se tem registro. O surgimento das primeiras cidades foi um processo que se desenvolveu por milhares de anos. Elas se originaram de aldeias que se tornaram cada vez mais povoadas e complexas. Isto é, aldeias em que a produção excedente de alimentos permitiu que as tarefas realizadas pelas pessoas fossem se diversificando. As primeiras cidades surgiram próximas aos rios, pois a água é fundamental para a vida humana. Eram os rios que garantiam alimento, a água para a sobrevivência dos habitantes. Além dos agricultores e pastores, surgiram artesãos, comerciantes, ferreiros, soldados, escribas, sacerdotes, governantes e funcionários do rei. Enfim, um grande número de pessoas que viviam em determinada região e se dedicavam a funções diversas. A nossa sociedade ainda é assim, né?
As pessoas se dividem em funções diversas. As pessoas se dividem em várias funções diferentes, em vários trabalhos diferentes. Nós vamos agora para a página 52. A vida nas cidades era muito diferente da vida nas aldeias. Enquanto nas áreas rurais as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de animais, nas cidades as pessoas se dedicavam a atividades diferentes. O comércio era uma das principais atividades realizadas nas antigas cidades, que eram centros comerciais. Então, as pessoas que viviam nas cidades, elas se dedicavam ao comércio. E quem morava nas aldeias era que praticavam a agricultura, se dedicavam principalmente à agricultura. E quem vivia nas cidades, ao comércio, ok? Nem toda aldeia vira uma cidade. É importante que você saiba que nem toda aldeia se transforma em cidade. Ainda hoje, há muitas aldeias de comunidades indígenas no Brasil, com populações de origens antigas, sendo essas primeiras pessoas a ocuparem nosso território. As aldeias indígenas possuem diferentes formas de organização social e política e não vivem em grandes cidades, mas em espaços delimitados, visando a preservação de suas terras e de seu modo de vida. Com a ajuda dos colegas e do professor, pesquise se há alguma comunidade indígena próxima à sua cidade e procure descobrir sobre sua história. Infelizmente, aqui perto da nossa cidade não tem nenhuma aldeia indígena, ok? Embora as primeiras cidades tenham surgido há milhares de anos, demorou muito tempo para que a maioria das pessoas passasse a viver nelas. Em alguns períodos ou lugares da história, não existiam cidades. Atualmente, a maior parte da população mundial vive em cidades. No Brasil, algumas cidades têm cerca de 1.000 habitantes, enquanto outras chegam a ter milhões. Reúna-se com seus colegas de turma em grupos de até 4 alunos. Vocês vão entrevistar alguns moradores da cidade em que vivem para descobrir quais são as principais atividades desenvolvidas em sua cidade. Faça um roteiro para que a entrevista com as seguintes perguntas: nome, profissão, cidade onde nasceu e atividade que exerce na cidade em que vive. Essa é uma atividade que infelizmente nós vamos ter que fazer individualmente. Mas eu vou dar um pouco mais do que só uma semana para fazer, ok? Já que nós estamos falando de moradores antigos, né, pessoas que vivem aqui há muito tempo, essa é uma atividade que em quarentena fica um pouquinho complicada de fazer, a não ser que você consiga ligar para o vovô, para a vovó ou para um tio, né? Então, essa é uma atividade que eu vou dar um pouco mais de tempo para fazer. Eu não vou dar um limite, eu não vou dar uma data de entrega, ok? Conforme for conseguindo fazer, me envia. Mas, por favor, não saia durante a quarentena. Faça uma ligação, uma videochamada, mas, por favor, não é para quebrar a quarentena para fazer essa pesquisa não, ok? Nós vamos agora para a página 53. Gotinha de saber. Com o decorrer dos anos, a população mundial cresceu muito, o suficiente para muitas organizações passarem a ficar preocupadas com a quantidade de pessoas e os recursos disponíveis em nosso planeta para garantir a vida de todas elas. Veja quanto a população mundial cresceu ao longo dos anos. Então, nós temos aqui um gráfico
E esse gráfico, ele está crescendo ou ele está diminuindo? Ele está crescendo, né? Esse gráfico vem do ano 1000 até o ano 2030. Então, olha como ele foi crescendo, como a população foi crescendo no nosso planeta. Agora, você já pensou em quanto lixo produzimos por dia? E ao longo da nossa vida? Grande parte desse lixo continua no nosso planeta mesmo após a nossa morte, já que muitos produtos como plástico, metais e vidro demoram muitos anos para se decompor. Dá para imaginar todo o lixo que tantas pessoas juntas podem produzir, não é? Em grupo, faça uma pesquisa em jornais, revistas, livros ou na internet sobre o tempo de decomposição de objetos que usamos no nosso dia a dia, como garrafas plásticas, copinhos descartáveis, papel, chiclete, roupas, pneu, borracha e resíduos orgânicos. Depois, converse e compartilhe com os outros colegas os resultados da sua pesquisa. Então vamos lá. Essa é uma atividade que eu vou pedir que você faça, fotografe e me mande assim que possível, ok? Vamos para a página 54. As cidades de hoje continuam sendo centros comerciais, mas suas funções se ampliaram. Existem cidades que são polos industriais, isto é, onde se localizam importantes indústrias. Outras são conhecidas como cidade-dormitório, pois são habitadas por pessoas que trabalham em cidades vizinhas. Existem cidades que sobrevivem principalmente do turismo. Outras são sede de grandes bancos ou empresas. As cidades se espalharam pelo território. O desenvolvimento tecnológico possibilitou que mesmo áreas secas ou de difícil acesso fossem habitadas. A vida humana se espalhou por todo o planeta e atualmente a maioria das pessoas vive em cidades. Então, foram citados alguns exemplos de cidades. Cidades turísticas, né, que sobrevivem principalmente do turismo, cidades industriais, que são cidades que têm muitas indústrias, né, fábricas, e as cidades chamadas cidades dormitório, que são cidades onde não há muito trabalho, né, muitas empresas, muito lugar para se trabalhar. Então as pessoas moram nessas cidades, vivem, mas trabalham em cidades vizinhas, ok? E antigamente era mais difícil viver em lugares afastados ou de difícil acesso ou com seca, mas hoje em dia a tecnologia nos permitiu nos espalhar pelo mundo, porque nós conseguimos chegar até lá com a ajuda dos carros, né? Aonde era seco, hoje em dia tem mais água por conta dos canos que levam água até esses lugares. Então, a tecnologia possibilitou que o homem se espalhasse ainda mais pelo mundo. Agora, nós vamos para a página 55, onde nós temos assim. Número 1. Observe o mapa. As primeiras cidades da página 51. Vemos que as cidades mais antigas surgiram próximas aos rios. Por que isso ocorreu? Então, volte lá perto do mapa e lá também está escrito por que isso ocorreu, ok? 2. Que atividades passaram a ser desenvolvidas nas cidades? 3. Identifique os novos grupos que surgiram nas cidades. E 4. Faça uma pesquisa sobre o número de habitantes da sua cidade. Depois, com a ajuda do professor e dos colegas,
pesquise qual é a cidade mais populosa do seu estado e qual tem o maior número de habitantes. Anote abaixo os resultados da pesquisa. Então, dá uma pausa no vídeo para fazer essa atividade que eu já volto para corrigir com você. Então, vamos lá. No número 1, por que as cidades eram formadas à beira de rios, né? Então, porque a água é fundamental para a vida e porque ela possibilita o abastecimento da cidade e a agricultura. No número 2, que atividades passaram a ser desenvolvidas nas cidades? O artesanato e o comércio. Número 3, identifique os novos grupos que surgiram nas cidades. Surgiram os artesãos, os ferreiros, os soldados, os escribas, os governantes e os sacerdotes. E os comerciantes. Número 4. Faça uma pesquisa sobre o número de habitantes da sua cidade. Então, eu pesquisei e em 2010 temos um número aproximado de habitantes da nossa cidade, que é de 24.647 habitantes. 24.647 habitantes que nós temos em Miguel Pereira. Depois, com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise qual é a cidade mais populosa do estado e qual tem o menor número de habitantes. Então, a cidade que tem maior número de habitantes no nosso estado é a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do nosso estado. E a com menor número de habitantes é a cidade de Macuco. Então, anote aí a pesquisa. Se os números ou se as informações da sua pesquisa forem diferentes da minha, tire uma foto e mande para mim, ok? Então, nós vamos ficar com a página 56, 57 e 58 para a próxima aula, ok? Então, página 56, 57 e 58 para a próxima aula. Lembrando que na semana que vem, nós vamos voltar com as aulas de ciências, normalmente porque nós já temos o livro 2. Então, esses exercícios são para sexta-feira da semana que vem, ok? Um beijo para vocês e espero vocês para a aula de português.